Olá, meus amigos lotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Odair, do canal Lotec Esperança. Ô pessoal, a grade 1209 vai estar com. A grade 1208, na verdade, acumulou, né? Agora, o próximo final de semana, a grade 1209, né? Premiação aí, eu acredito que vai se aproximar aí de 10 milhões, né, pessoal? Pelo menos aí uns 9 milhões eu acredito que vai estar aí essa grade 1209, né? E pessoal, antes de eu começar aqui, passar o palpite para vocês, peço a todos aí que se inscrevam no canal, que dê like. É isso aí, meus amigos. Vai lá nos comentários também, comente, tá? Pode comentar que eu gosto, tá? E vamos iniciar a grade 1209 então. Aquele palpite que eu passo para vocês com 3 duplo, né? Fica R$ 16 esse jogo, né? Vamos lá então, a grade 1209. O jogo 1, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Palmeiras. Corinthians que venceu o Vasco esse final de semana jogando fora de casa, né? E o Palmeiras, nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, tá jogando com o Sport, né? Lá em São Paulo, né? Até a última hora que eu olhei, ele tava 2-0, né? O Palmeiras, né? Agora eu tô gravando o vídeo, não tô vendo o jogo, né? Mas é que nem eu falo, é clássico, né? É clássico, não tem muito como você prever, não, né? Aqui eu recomendaria um triplo, né? Mas vamos de coluna do meio, né? Porque é um jogo equilibrado, não vou jogar triplo, então vou de coluna do meio. Jogo um, portanto, coluna do meio, tá? Mas aí qualquer coisa que você jogar, tá bem jogado, tá? O jogo 2, Ceará e Juventude, né? O Ceará que empatou com o Grêmio jogando fora de casa, né? E o Juventude perdeu pro Botafogo em casa, né? Juventude vinha bem, né? Mas o Botafogo tem um bom time, foi lá e venceu o Juventude. E o Ceará arrancou um bom empate aí, lá jogando contra o Grêmio, né? Esse jogo eu já vou usar o meu primeiro duplo, tá? Vou de coluna um e coluna do meio, tá, pessoal? Ceará e empate. O jogo 3, o CRB, Série B já, pessoal. O CRB recebe o Paysandu, né? O Paysandu que estava muito mal, deu uma reagida, agora já está mal de novo, né? Perdeu em casa para o Operário, né? CRB também perdeu para o Atlético por 1-0. Mas acredito que não vai perder não vai perder outra não, pessoal. Eu vou de coluna um aqui, vou de CRB, tá? Jogo 4, Botafogo. Série A agora, pessoal. Botafogo e Bragantino, lá no Newton Santos, né? Que nem eu falei, o Botafogo venceu a equipe do Juventude jogando fora de casa. O Bragantino, depois de um longo período sem ganhar, ganhou também do Fluminense, né? Mas eu acredito que jogando lá no Rio de Janeiro, lá, o Botafogo tem mais time e vai vencer esse jogo. Só vou de coluna um e no jogo 4 também, tá? Vamos de Botafogo aí. E o jogo 5, Série B novamente, né? O Atlético Paranaense recebe o Novo Horizontino, né? Novo Horizontino que deu uma caída, né, pessoal? Já saiu até do G4 lá, né? E o Atlético, com essa vitória que teve contra o CRB, ainda tem alguma esperança de conseguir o acesso. Não tá fácil, não, né? Mas é um jogo complicado, né? Mas eu vou arriscar no time da casa. Eu vou de Atlético Paranaense aí. Ver se. Vou de coluna um então, portanto, Atlético Paranaense, pessoal. Jogando em casa lá, eu acredito que vai fazer de tudo aí para ganhar esse jogo, né? E o jogo 6, nós temos Cruzeiro e São Paulo já pela Série A, né? Cruzeiro venceu o Internacional esse final de semana e o São Paulo bateu o Atlético Mineiro, né? São Paulo que vem fazendo uma campanha muito boa a partir da que o Crespo assumiu lá, né? Comando técnico do São Paulo. O São Paulo melhorou muito, né? E o Cruzeiro que vem mantendo essa pegada, né? O Cruzeiro que é uma das equipes aí que tá brigando pelo título aí, junto com o Flamengo e o Palmeiras, né? As três equipes ali que tá na frente ali do campeonato, né? É um jogo muito difícil, pessoal. Eu vou arriscar vou usar o meu segundo duplo aqui, tá? Eu vou de Cruzeiro e empate aqui, ó.
Cruzeiro que tem compromisso aí no meio de semana pela Copa do Brasil, né, pessoal? Contra o Atlético Mineiro, né? E o jogo 7. Jogo 7, o Flamengo recebe o Grêmio. Para mim, pessoal, esse é o Flamengo é o maior favorito aí dessa grade, é o Flamengo. Não tem, o time do Grêmio é muito fraco, muito fraco. E o Flamengo jogando lá no Maracanã, eu acredito aí. Esse para mim é o jogo mais seco que tem da grade, tá? O jogo 7 aí. Eu vou de coluna 1, eu vou de Flamengo aqui, pessoal. E o jogo 8, Série B novamente, Atlético Goianiense e Amazonas. O Amazonas está na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense está numa faixa intermediária ali, né? Mas não deixa de ser um jogo perigoso não, pessoal. Mas eu vou confiar no time da casa, aqui eu vou de Atlético Goianiense, hein? E o jogo 9, aí já é Premier League, né? O Liverpool recebe o Arsenal. Teve duas rodadas até agora, né? Tanto o Liverpool como o Arsenal venceu os dois jogos, tá? Estão na frente aí com 6 pontos aí já. E jogando em casa, esse jogo aí eu vou usar um duplo, pessoal. Joguei para, eu acredito que coluna 1 e coluna do meio mata o ponto aqui, tá? É o terceiro duplo meu, já vai aqui no Liverpool e empate, tá? O Liverpool mais uma vez candidato ao título, né? E o Arsenal sempre briga também, mas quando chega no final o Arsenal costuma cair bastante e acaba não brigando pelo título, mas começou bem. E vamos ao jogo 10, né? Série B novamente, Volta Redonda e Atlético, né? Volta Redonda também empatou esse final de semana contra a Ferroviária. O Atlético perdeu em casa de 4-0 para a Chapecoense, né? Duas equipes ali, né? A equipe do Volta Redonda está na zona de rebaixamento ali. E o Atlético está ali por perto também. Ainda não entrou não, mas tem que tomar cuidado. E eu acredito que o Volta Redonda em casa vai fazer valer o mando aí e vai ganhar. Porque isso aí é jogo decisivo, hein, pessoal? Ali na parte de baixo da tabela ali. Vamos de Volta Redonda, vamos de coluna 1 no jogo 10, né? E o jogo 11, pessoal, Mirassol e Bahia, né? Duas equipes que o Mirassol é a grata surpresa do campeonato, né? Antes de começar o campeonato, todos achavam que o Mirassol ia brigar ali embaixo contra o rebaixamento, né? E o Mirassol está hoje aí almejando uma classificação para Libertadores, né? E o Bahia muito bem lá, Rogério Ceni muito bem no Bahia também. O Bahia venceu a equipe do Santos. O Mirassol venceu o Fortaleza jogando fora de casa, né? É muito bom ver o Mirassol fazer isso aí. É bom quando uma equipe assim surpreende todo mundo, né? E eu acredito que o Mirassol vai vencer esse jogo, pessoal. Embora o Bahia tenha um time muito bom, mas o Bahia tem jogo da Copa do Brasil no meio de semana, né? Já vai vir um pouco desgastado aí para esse jogo, né? Eu vou de coluna 1 aí no jogo 11, eu vou de Mirassol, pessoal. E jogo 12, né? Chegamos ao jogo 12 agora. Vitória e Atlético Mineiro, né? Vitória muito mal também. E o Atlético Mineiro, que está seguindo aí na Copa do Brasil e na Sul-Americana, no Brasileirão tá muito mal, né? Tá muito mal. Esse meio de semana o Atlético joga contra o Cruzeiro, né? Pela Copa do Brasil. E no final de semana aí então vai enfrentar o Vitória lá na Bahia, né? Lá no Barradão. Mas eu vou apostar numa vitória do Atlético aqui, pessoal. Porque certamente o Atlético vai mandar o time titular para lá, né? Porque o jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta é só dia 11, né? Então, eu acho que o Atlético vai com o time completo esse final de semana e vai ganhar o jogo, pessoal. Vamos de coluna 2 aí, então. O jogo 12 aí. E o jogo 13, né? Premier League novamente. Aston Villa e Crystal Palace. Eu vou no Aston Villa aqui, pessoal. Vou no time da casa, hein? Lembrando que a Premier League está no início ainda, foi segunda rodada, essa vai ser a terceira. E o jogo 14, né, Sport e Náutico, né? O Sport que está jogando com o Palmeiras nesse momento, estava perdendo por 2-0 até a hora que eu estava vendo ali. E o Vasco que perdeu em casa para o Corinthians, né, por 3-2. O Vasco já tinha perdido na quarta-feira para o Juventude, né? Depois daquela goleada que o Vasco aplicou no Santos lá,
foi muito mal contra o Juventude e ontem foi muito mal de novo, pessoal. E esse jogo lá na Ilha do Retiro, lá o Sport, eu vou de coluna 1, eu vou de Sport aqui, pessoal. Eu acredito que o Sport vai tentar aí somar 3 pontos nesse jogo. O Vasco também joga no meio de semana contra o Botafogo pela Copa do Brasil, né? E o Sport vai estar com a semana livre aí, né? E eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Sport aqui, pessoal. É isso aí, meus amigos, esses foram os meus palpites aí para a grade 1209, né? Uma grade acumulada aí, pessoal. Vamos para cima aí desses 14 pontos aí, tá? E eu desejo a todos uma grande semana e aquele abraço sul-mato-grossense a todos, boa sorte. Vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma grade. Até o próximo vídeo, hein?